e olharam em volta. Então, de repente, uma delas, uma mulher, estendeu os braços em minha direção, e mesmo a essa grande distância pude ver que seus lábios se moviam. Era Dejatoris, minha sempre bela e sempre jovem princesa de Hélio. Com ela estavam Tuvia de Ptart, Faidor, filha de Matai Shan, e Turid e o pai de Terns, e os 3 Terns menores que os acompanharam. Turid balançou o punho para mim, e então 2 dos Terns agarraram Dejatoris e Tuvia pelos braços e os apressaram. Um momento depois, eles desapareceram em um corredor de pedra além do labirinto de vidro. Dizem que o amor é cego, mas um amor tão grande como o de Dejatoris, que me conhecia mesmo sob o disfarce que eu usava, e através da vista enevoada daquele labirinto de cristal, deve estar de fato longe de ser cego. Não tenho estômago para narrar os eventos monótonos dos dias tediosos que Wola e eu passamos vasculhando o nosso caminho através do labirinto de vidro, através dos caminhos escuros e tortuosos além do que levava sob o Vale Dor e os penhascos dourados para emergir finalmente no flanco das montanhas Olds, logo acima do Vale das Almas Perdidas, aquele lamentável purgatório povoado pelos pobres infelizes que não ousam continuar sua peregrinação abandonada para a dor, ou retornar às várias terras do mundo exterior de onde vieram. Aqui, a trilha dos sequestradores de Dejatoris levava ao longo da base das montanhas, através de ravinas íngremes e escarpadas, ao lado de precipícios terríveis e, às vezes, para o vale, onde encontramos muitas lutas com os membros das várias tribos que compõem a população deste vale de desesperança. Mas, apesar de tudo, chegamos finalmente a um desfiladeiro estreito que se tornava mais íngreme e impraticável a cada passo, até que diante de nós surgiu uma poderosa fortaleza enterrada sob a encosta de um penhasco saliente. Aqui estava o esconderijo secreto de Matai Shane, pai de Ternes. Aqui, cercado por um punhado de fiéis, o ecador da antiga Fei, que outrora fora servido por milhões de vassalos e dependentes, dispensou as palavras espirituais entre a meia dúzia de nações de Barsoom que ainda se apegavam tenazmente à sua religião falsa e desacreditada. A escuridão estava caindo quando avistamos as paredes aparentemente inexpugnáveis desta fortaleza montanhosa, e para que não fôssemos vistos, recuei com o Ola para trás de um promontório de granito saliente, em uma moita do matagal resistente e roxo que prospera nos lados estéreis de Oates. Aqui ficamos até que a rápida transição da luz do dia para a escuridão tivesse passado. Então eu rastejei para fora para me aproximar das muralhas da fortaleza em busca de um caminho para dentro. Seja por descuido ou excesso de confiança na suposta inacessibilidade de seu esconderijo, o portão com 3 barras ficou entreaberto. Além havia um punhado de guardas rindo e conversando sobre um de seus incompreensíveis jogos barsomianos. Vi que nenhum dos guardas era do grupo que acompanhava Turid e Matai Shand, e assim, confiando inteiramente em meu disfarce, caminhei corajosamente pelo portão e subi até a guarda Tern. Os homens pararam o jogo e olharam para mim, mas não havia sinal de suspeita. Da mesma forma, eles olharam para o Ola, rosnando para o meu calcanhar. Aor, eu disse em verdadeira saudação marciana, e os guerreiros se levantaram e me saudaram. Acabei de encontrar meu caminho para cá dos penhascos dourados, continuei, e busco uma audiência com o Ecador, Matai Shan, pai de Terns. Onde ele pode ser encontrado? Siga-me, disse um dos guardas e, virando-se, levou-me pelo pátio externo em direção a uma segunda parede reforçada. Porque a aparente facilidade com que aparentemente os enganei não despertou minhas suspeitas. Eu não sei, a menos que minha mente ainda estivesse tão cheia daquele vislumbre fugaz de minha amada princesa que não havia espaço para mais nada. Seja como for, o fato é que marchei alegremente atrás do meu guia direto para as garras da morte. Depois soube que os espiões estavam cientes da minha vinda por horas antes de eu chegar à fortaleza escondida. O portão foi propositalmente deixado entreaberto para me tentar. Os guardas foram bem instruídos em sua parte da conspiração e eu, mais como um colegial do que um guerreiro experiente, corri de cabeça para a armadilha. Do outro lado do pátio externo, uma porta estreita deixava entrar no ângulo feito por um dos contrafortes com a parede. Aqui meu guia pegou uma chave e abriu o caminho para dentro, então, recuando, ele me fez sinal para entrar. Matai Shang está no pátio do templo além, disse ele, e quando Ola e eu passamos, o sujeito fechou a porta rapidamente sobre nós. A risada desagradável que chegou aos meus ouvidos através das pesadas tábuas da porta depois que a fechadura quicou foi minha primeira sugestão de que nem tudo estava como deveria ser. Eu me encontrei em uma pequena câmara circular dentro do contraforte. Diante de mim, uma porta se abriu, presumivelmente, para o pátio interno além. Por um momento hesitei, todas as minhas suspeitas agora de repente, embora tardiamente, despertadas, então, com um encolher de ombros, abri a porta e saí para o brilho das tochas que iluminavam o pátio interno.
Diretamente em frente a mim, uma torre maciça se erguia a uma altura de 300 pés. Era do estilo de arquitetura barsomiano moderno estranhamente belo, toda a sua superfície esculpida em relevo com desenhos intrincados e fantasiosos. 30 pés acima do pátio e com vista para ele havia uma ampla varanda, e lá, de fato, estava Matai Shani, e com ele estavam Turir e Faidor, Tuvia e Dejatoris, os dois últimos pesadamente passados a ferro. Um punhado de guerreiros terno estava logo atrás do pequeno grupo. Quando entrei no recinto, os olhos dos que estavam na varanda estavam cheios de mim. Um sorriso feio distorceu os lábios cruéis de Matai Shani. Turid me insultou e colocou uma mão familiar no ombro de minha princesa. Como uma tigresa, ela se virou contra ele, desferindo um forte golpe na fera com as algemas em seu pulso. Ele teria revidado se Matai Shani não tivesse interferido, então vi que os dois homens não eram muito amigáveis, pois a maneira do Turner era arrogante e dominadora, pois ele deixou claro para o primogênito que a princesa de Hélio era a propriedade pessoal do pai de Turnus. E a atitude de Turid para com o antigo Ecador não tinha nenhum sabor de simpatia ou respeito. Quando a briga na varanda diminuiu, Matai Shani voltou-se novamente para mim. Homem da terra, ele gritou: Você mereceu uma morte mais ignóbil do que agora está dentro de nosso poder enfraquecido de infligir a você, mas para que a morte que você morre esta noite seja duplamente amarga, saiba que quando você falecer, sua viúva se tornará a esposa de Matai Shang, ecador dos Santos Terns, por um ano marciano. No final desse tempo, como você sabe, ela será descartada, como é a lei entre nós, mas não, como é de costume, para levar uma vida tranquila e honrada como alta sacerdotisa de algum santuário sagrado. Em vez disso, Dejatoris, princesa de Hélio, se tornará o brinquedo de meus tenentes, talvez de seu inimigo mais odiado, Turid, o da Tornegro. Quando ele parou de falar, ele esperou em silêncio, evidentemente, por algum surto de raiva de minha parte, algo que teria aumentado o tempero de sua vingança. Mas eu não lhe dei a satisfação que ele desejava. Em vez disso, fiz a única coisa de todas as outras que poderia despertar sua raiva e aumentar seu ódio por mim, pois eu sabia que, se eu morresse, Dejatoris também encontraria uma maneira de morrer antes que eles pudessem acumular mais torturas ou indignidade sobre ela. De todos os santos que o Tern venera e adora, nenhum é mais reverenciado do que a peruca amarela que cobre sua careca, e ao lado dela vem o diadema de ouro e o grande diadema, cujos raios cintilantes marcam a realização do 10º ciclo. E, sabendo disso, tirei a peruca e o diadema da cabeça, jogando-os descuidadamente sobre o embandeiramento da corte. Então limpei meus pés nas tranças amarelas, e quando um gemido de raiva surgiu da varanda, cuspi no diadema sagrado. Matai-chan ficou lívido de raiva, mas nos lábios de Turid pude ver um sorriso sombrio de diversão, pois para ele essas coisas não eram sagradas. Então, para que ele não se divertisse muito com meu ato, gritei, e assim fiz com os santos de Sus, deusa da vida eterna, antes de jogar a própria Sus para a multidão que uma vez a adorou, para ser despedaçada em seu próprio templo. Isso pôs fim ao sorriso de Turid, pois ele tinha sido muito favorável a Sus. Vamos acabar com essa blasfêmia. Ele gritou, voltando-se para o pai de Terns. Matai Shand levantou-se e, inclinando-se sobre a borda da varanda, deu voz ao estranho chamado que eu ouvia dos lábios dos sacerdotes na pequena varanda sobre a face dos penhascos dourados com vista para o valedor, quando, em tempos passados, eles chamavam os temíveis macacos brancos e os horríveis homens-planta para o banquete de vítimas flutuando pelo amplo seio do misterioso ISS em direção às águas infestadas de Sirian do mar perdido de Corus. Solte a morte. Ele gritou, e imediatamente uma dúzia de portas na base da torre se abriram e uma dúzia de bandos sombrios e terríveis saltaram para a arena. Esta não foi a primeira vez que enfrentei o feroz leão barsomiano, mas nunca fui colocado, sozinho, contra uma dúzia deles. Mesmo com a ajuda do feroz Oola, só poderia haver um único resultado para uma luta tão desigual. Por um momento, as feras hesitaram sob o brilho brilhante das tochas, mas logo seus olhos, acostumando-se à luz, caíram sobre o Ola e eu, e com crinas eriçadas e rugidos profundos eles avançaram, chicoteando seus lados fulvos com suas caudas poderosas. No breve intervalo de vida que me restou, lancei um último olhar de despedida para minha Tejatoris. Seu belo rosto estava com uma expressão de horror, e quando meus olhos encontraram os dela, ela estendeu os dois braços em minha direção enquanto, lutando com os guardas que agora seguravam, ela se esforçava para se jogar da varanda no poço abaixo, para que pudesse compartilhar minha morte comigo. Então, quando os Bants estavam prestes a se aproximar de mim, ela se virou e enterrou seu querido rosto em seus braços. De repente, minha atenção foi atraída para Tuvia de Ptar. A linda garota estava inclinada sobre a borda da varanda, seus olhos brilhando de excitação.
Em outro instante, os Bans estariam sobre mim, mas eu não conseguia forçar meu olhar das feições da garota vermelha, pois sabia que sua expressão significava qualquer coisa, menos o prazer da tragédia sombria que logo seria encenada abaixo dela. Havia algum significado mais profundo e oculto que procurei resolver. Por um instante, pensei em confiar em meus músculos terrenos e agilidade para escapar dos Bans e chegar à varanda, o que eu poderia facilmente ter feito, mas não consegui abandonar o fiel Uola e deixá-lo morrer sozinho sob as presas cruéis dos Bans famintos. Esse não é o caminho de Barsum, nem nunca foi o caminho de Dion Carter. Então o segredo da excitação de Tuvia tornou-se aparente quando de seus lábios saiu o som ronronante que eu ouvira uma vez antes, aquela vez que, dentro dos penhascos dourados, ela chamou os bandos ferozes ao seu redor e os conduziu como uma pastora pode liderar seu rebanho de ovelhas mansas e inofensivas. À primeira nota daquele som suave, os bandos pararam em suas trilhas, e cada cabeça feroz se ergueu enquanto os animais buscavam a origem do chamado familiar. Logo eles descobriram a garota vermelha na varanda acima deles e, virando-se, rugiram seu reconhecimento e sua saudação. Os guardas saltaram para arrastar Tuvia para longe, mas antes que tivessem sucesso, ela lançou uma saraivada de comandos contra os brutos que ouviam e, como um só, eles se viraram e marcharam de volta para suas tocas. Você não precisa temê-los agora, John Carter, gritou Tuvia antes que pudessem silenciá-la. Esses bandos nunca vão te machucar agora, nem o Ola também. Era tudo o que eu queria saber. Não havia nada que me impedisse daquela varanda agora, e com um salto longo e corrido saltei para o alto até que minhas mãos agarraram seu peitoril mais baixo. Em um instante, tudo era uma confusão selvagem. Matai Shan se encolheu. Turi saltou para frente com a espada desembainhada para me cortar. Mais uma vez, Dejatoriz empunhou seus ferros pesados e lutou contra ele. Então Matai Shan agarrou-a pela cintura e arrastou-a para longe através de uma porta que levava para dentro da torre. Por um instante, Turid hesitou. Então, como se temesse que o pai de Ternes escapasse dele com a princesa de Hélio, ele também correu da varanda em seu rastro. Taidor sozinho manteve sua presença de espírito. Dois dos guardas que ela ordenou que levassem Tuvia de Ptart, os outros ela ordenou que permanecessem e me impedissem de seguir. Então ela se virou para mim. John Carter, ela gritou, pela última vez eu lhe ofereço o amor de Faidor, filha do Santo Ecador. Aceite e sua princesa será devolvida à corte de seu avô, e você viverá em paz e felicidade. Recuse e o destino que meu pai ameaçou recairá sobre Dejatoriz. Você não pode salvá-lo agora, pois a essa altura eles chegaram a um lugar onde nem mesmo você pode seguir. Recusar e nada pode salvá-lo, pois, embora o caminho para a última fortaleza dos Santos Ternes tenha sido facilitado para você, o caminho até lá se tornou impossível. O que você diz? Você sabia minha resposta, Faidor, respondi antes mesmo de falar. Abra um caminho, gritei para os guardas, pois John Carter, príncipe de Hélio, passaria. Com isso, saltei sobre o balaústre baixo que cercava a varanda e, com a espada longa desembainhada, enfrentei meus inimigos. Havia 3 deles, mas Faidor deve ter adivinhado qual seria o resultado da batalha, pois ela se virou e fugiu da varanda no momento em que viu que eu não aceitaria nada de sua proposta. Os 3 guardas não esperaram pelo meu ataque. Em vez disso, eles me apressaram os 3 simultaneamente, e foi isso que me deu uma vantagem, pois eles se sujaram nos estreitos recintos da varanda, de modo que o primeiro deles tropeçou em minha lâmina no primeiro ataque. A mancha vermelha em minha ponta despertou ao máximo a velha sede de sangue do lutador que sempre foi tão forte dentro do meu peito, de modo que minha lâmina voou pelo ar com uma rapidez e precisão mortal que jogou os 2 ternes restantes em desespero selvagem. Quando finalmente o aço afiado encontrou o coração de um deles, o outro se virou para fugir e, supondo que seus passos o levariam ao longo do caminho percorrido por aqueles que eu procurava, deixei-o manter-se sempre à frente o suficiente para pensar que ele estava escapando com segurança da minha espada. Através de várias câmaras internas, ele correu até chegar a uma pista em espiral. Ele correu para cima, eu em perseguição próxima. Na extremidade superior, saímos para uma pequena câmara cujas paredes estavam em branco, exceto por uma única janela com vista para as encostas de Ots e o Vale das Almas Perdidas além. Aqui o sujeito rasgou freneticamente o que parecia ser apenas um pedaço da parede em branco em frente à única janela. Em um instante eu imaginei que era uma saída secreta da sala, e então eu parei para que ele pudesse ter a oportunidade de negociá-la, pois eu não me importava em tirar a vida desse pobre servo tudo o que eu desejava era uma estrada livre em busca de Dejatoriz, minha princesa muito perdida. Mas, por mais que tentasse, o painel não cederia nem à astúcia nem à força, de modo que eventualmente ele desistiu e se virou para mim.
Vá embora, Ter, eu disse a ele, apontando para a entrada da pista que tínhamos acabado de subir. Não tenho nenhuma briga com você, nem anseio por sua vida. Vá. Como resposta, ele saltou sobre mim com sua espada, e tão de repente que eu parecia ter caído antes de sua primeira investida. Portanto, não havia nada a fazer a não ser dar-lhe o que ele procurava, e isso o mais rápido possível, para que eu não me demorasse muito nesta câmara enquanto Matashan e Turida abriam caminho com Dejatoriz e Tuvia de Ptar. O sujeito era um espadachim inteligente, engenhoso e extremamente astuto. Na verdade, ele parecia nunca ter ouvido falar que existia algo como um código de honra, pois ele repetidamente ultrajou uma dúzia de costumes de luta barsomianos que um homem honrado preferiria morrer a ignorar. Ele chegou ao ponto de arrancar sua peruca sagrada de sua cabeça e jogá-la na minha cara, de modo a me cegar por um momento enquanto ele empurrava meu peito desprotegido. Quando ele empurrou, no entanto, eu não estava lá, pois já havia lutado com eles antes, e embora ninguém jamais tivesse recorrido exatamente a esse mesmo expediente, eu sabia que eles eram os lutadores menos honrados e traiçoeiros em Marte, e por isso estava sempre alerta para algum subterfúgio novo e diabólico quando eu estava envolvido com um de sua raça. Mas, por fim, ele exagerou, pois, desembainhando sua espada curta, ele a arremessou, no sentido de dardo, em meu corpo, no mesmo instante avançando sobre mim com sua espada longa. Um único círculo arrebatador de minha própria lâmina pegou a arma voadora e a arremessou contra a parede oposta, e então, enquanto eu evitava a corrida impetuosa de meu antagonista, deixei-o ter minha ponta cheia no estômago enquanto ele passava. Parou até o punho. Minha arma atravessou seu corpo e, com um grito assustador, ele afundou no chão, morto. Parando apenas pelo breve instante necessário para arrancar minha espada da carcaça de meu falecido antagonista, saltei pela câmara até a parede em branco além, através da qual o Terna havia tentado passar. Aqui procurei o segredo de sua fechadura, mas tudo em vão. Em desespero, tentei forçar a coisa, mas a pedra fria e inflexível poderia muito bem ter rido de meus esforços fúteis e insignificantes. Na verdade, eu poderia jurar que captei a leve sugestão de risadas provocadoras além do painel desconcertante. Desgostoso, desisti de meus esforços inúteis e fui até a única janela da câmara. As encostas de Oates e o distante Vale das Almas Perdidas não tinham nada que atraísse meu interesse então, mas, elevando-se muito acima de mim, a parede esculpida da torre atraiu minha atenção mais aguçada. Em algum lugar dentro dessa pilha enorme estava Dejatoriz. Acima de mim, eu podia ver janelas. Lá, possivelmente, estava a única maneira pela qual eu poderia alcançá-la. O risco era grande, mas não muito grande quando o destino de uma mulher mais maravilhosa do mundo estava em jogo. Eu olhei para baixo. 100 metros abaixo havia pedras de granito irregulares à beira de um abismo assustador sobre o qual a torre encostava, e se não sobre as pedras, então no fundo do abismo estava a morte, caso um pé escorregasse apenas uma vez, ou dedos agarrados soltassem o controle por uma fração de instante. Mas não havia outra maneira, e com um encolher de ombros, que devo admitir que foi meio estremecimento, fui até ao peitoril externo da janela e comecei minha perigosa subida. Para minha consternação, descobri que, ao contrário da ornamentação da maioria das estruturas celiométicas, as bordas das esculturas eram geralmente arredondadas, de modo que, na melhor das hipóteses, todos os meus apoios eram muito precários. 50 pés acima de mim começou uma série de pedras cilíndricas salientes com cerca de 15 centímetros de diâmetro. Estes aparentemente circundavam a torre em intervalos de 6 pés, em faixas de 1,80 m de distância, e como cada cilindro de pedra se projetava cerca de 4 ou 5 polegadas além da superfície da outra ornamentação, eles apresentavam um modo de subida comparativamente fácil se eu pudesse alcançá-los. Laboriosamente, subi em direção a eles por meio de algumas janelas que ficavam abaixo deles, pois esperava encontrar entrada para a torre por uma delas e, dali, uma avenida mais fácil para prosseguir minha busca. Às vezes, meu domínio era tão leve sobre as superfícies arredondadas das bordas da escultura que um espirro, uma tosse ou mesmo uma leve rajada de vento teria me desalojado e me enviado para as profundezas abaixo. Mas finalmente cheguei a um ponto em que meus dedos podiam apenas agarrar o peitoril da janela mais baixa, e eu estava a ponto de dar um suspiro de alívio quando o som de vozes veio até mim de cima através da janela aberta. Ele nunca pode resolver o segredo dessa fechadura. A voz era de Matai Shan. Vamos prosseguir para o hangar acima para que possamos estar bem ao sul antes que ele encontre outro caminho se isso for possível. Todas as coisas parecem impossíveis para aquele vil calote, respondeu outra voz, que reconheci como a de Turig. Então vamos nos apressar, disse Matai Shan. Mas, para ter certeza dupla, deixarei 2 que patrulharão esta pista. Mais tarde, eles podem nos seguir em outro aviador ultrapassando-nos em Kaol.
Meus dedos esticados nunca alcançaram o peitoril da janela. Ao primeiro som das vozes, retirei a mão e agarrei-me ao meu poleiro perigoso, achatado contra a parede perpendicular, mal ousando respirar. Que posição horrível, de fato, para ser descoberta por Turídio. Ele teve apenas que se inclinar da janela para me empurrar com a ponta de sua espada para a eternidade. Logo o som das vozes tornou-se mais fraco e mais uma vez retomei minha subida perigosa, agora mais difícil, pois mais tortuosa, pois devo escalar para evitar as janelas. A referência de Mataishan ao andar e aos panfletos indicava que meu destino não era nada menos que o telhado da torre, e em direção a esse objetivo aparentemente distante eu coloquei meu rosto. A parte mais difícil e perigosa da jornada foi finalmente cumprida, e foi com alívio que senti meus dedos se fecharem sobre o mais baixo dos cilindros de pedra. É verdade que essas projeções estavam muito distantes para tornar o equilíbrio da subida algo de uma sinecura, mas pelo menos eu sempre tive ao meu alcance um ponto de segurança ao qual poderia me agarrar em caso de acidente. Cerca de 3 metros abaixo do telhado, a parede se inclinava ligeiramente para dentro, possivelmente 30 centímetros nos últimos 3 metros, e aqui a escalada era de fato incomensuravelmente mais fácil, de modo que meus dedos logo agarraram os beirais. Quando desenhei meus olhos acima do nível do topo da torre, vi um voador quase pronto para subir. Em seu convés estavam Matai Shang, Faidor, Dejatoris, Tuvia Diptar e alguns guerreiros Tern, enquanto perto dela estava Turid no ato de subir a bordo. Ele não estava a 10 passos de mim, voltado para a direção oposta, e que a aberração cruel do destino deveria tê-lo feito se virar assim que meus olhos chegaram à borda do telhado, eu nem posso adivinhar. Mas ele se virou, e quando seus olhos encontraram os meus, seu rosto perverso se iluminou com um sorriso maligno quando ele saltou em minha direção, onde eu estava me apressando para subir para a base segura do telhado. Já a Toris deve ter me visto no mesmo instante, pois ela gritou um aviso inútil assim que o pé de Turid, balançando em um chute poderoso, pousou em cheio no meu rosto. Como um boi abatido, cambaleei e caí para trás sobre a lateral da torre. Se há um destino que às vezes é cruel para mim, certamente é uma providência bondosa e misericordiosa que cuida de mim. Quando caí da torre para o horrível abismo abaixo, me considerei já morto, e Turi deve ter feito o mesmo, pois evidentemente nem se preocupou em cuidar de mim, mas deve ter se virado e montado no panfleto que esperava imediatamente. Caí apenas 3 metros, e então um laço do meu arnês de couro duro prendeu-se em uma das projeções cilíndricas de pedra na superfície da torre e segurou. Mesmo quando parei de cair, não pude acreditar no milagre que me preservou da morte instantânea e, por um momento, fiquei pendurado ali, suor frio exalando de todos os poros do meu corpo. Mas quando finalmente voltei a uma posição firme, hesitei em subir, pois não podia saber que Turida ainda não estava me esperando acima. Logo, porém, chegou aos meus ouvidos o zumbido das hélices de um aviador e, a cada momento em que o som ficava mais fraco, percebi que o grupo havia seguido em direção ao sul sem se certificar de meu destino. Cautelosamente, refiz meu caminho até o telhado e devo admitir que não foi com nenhuma sensação agradável que levantei os olhos mais uma vez acima de sua borda, mas, para meu alívio, não havia ninguém à vista e, um momento depois, estava em segurança em sua ampla superfície. Chegar ao andar e arrastar o único outro panfleto que ele continha foi o trabalho de apenas um instante, e assim que os dois guerreiros Tern-que-Matai Shang havia deixado para evitar essa mesma contingência emergiram no telhado do interior da torre, eu me levantei acima deles com uma risada zombeteira. Então mergulhei rapidamente para o pátio interno onde tinha visto o Ola pela última vez e, para meu imenso alívio, encontrei a besta fiel ainda lá. Os 12 grandes bandos estavam deitados nas portas de seus covis, olhando e rosnando ameaçadoramente, mas não desobedeceram à injunção de Tuvia e agradeci o destino que a tornara sua guardiã dentro dos penhascos dourados e a dotara da natureza gentil e simpática que conquistara a lealdade e a afeição dessas feras ferozes por ela. O Ola pulou de alegria frenética quando me descobriu, e quando o voador tocou o pavimento do pátio por um breve instante, ele saltou para o convés ao meu lado e, na manifestação ursa de sua felicidade exuberante, quase me fez destruir o navio contra a parede rochosa do pátio. Em meio aos gritos furiosos dos guardas, subimos bem acima da última fortaleza dos Santos Terns e corremos direto para o nordeste e Cal, o destino que eu ouvira dos lábios de Matai Shang. Muito à frente, uma pequena mancha à distância, vi outro panfleto no final da tarde. Não poderia ser outro senão aquele que suportou meu amor perdido e meus inimigos.
Eu havia ganhado consideravelmente na embarcação à noite, então, sabendo que eles devem ter me avistado e não mostrariam luzes depois de escurecer, coloquei minha bússola de destino sobre ela aquele pequeno e maravilhoso mecanismo marciano que, uma vez sintonizado com o objeto de destino, aponta para ele, independentemente de cada mudança em sua localização. Durante toda aquela noite, corremos pelo vazio barsomiano, passando por colinas baixas e fundos de mar morto, acima de cidades há muito desertas e centros populosos de habitação marciana vermelha sobre as linhas de terra cultivada em forma de fita que margeiam os cursos d'água que circundam o globo, que os homens da Terra chamam de canais de Marte. O amanhecer mostrou que eu havia ganhado sensivelmente com o voador à minha frente. É uma embarcação maior que a minha e não tão rápida, mas, mesmo assim, cobriu uma distância imensa desde o início do voo. A mudança na vegetação abaixo me mostrou que estávamos nos aproximando rapidamente do Equador. Eu estava agora perto o suficiente da minha presa para ter usado minha arma de arco, mas, embora eu pudesse ver que Dejatoris não estava no convés, temia atirar na embarcação que a levava. Turid não foi dissuadido por tais escrúpulos, e embora devesse ter sido difícil para ele acreditar que era realmente eu quem o seguia, ele não podia muito bem duvidar do testemunho de seus próprios olhos. E então ele apontou sua arma de popa para mim com as próprias mãos, e um instante depois um projétil de rádio explosivo os uniu perigosamente perto do meu convés. O próximo tiro do negro foi mais preciso, atingindo meu voador em cheio na proa e explodindo com um instante de contato, rasgando os tanques de flutuação da proa e desativando o motor. Tão rapidamente meu arco caiu após o tiro que mal tive tempo de amarrar o ao convés e prender meu próprio arnês ao anel de amorada antes que a embarcação ficasse pendurada na polpa e fizesse sua última longa queda no chão. Seus tanques de flutuação de polpa impediram que ela caísse com grande rapidez, mas Turid estava atirando rapidamente agora na tentativa de estourá-los também, para que eu pudesse ser morto na queda rápida que se seguiria instantaneamente a um tiro bem-sucedido. Tiro após tiro passou por nós, mas por um milagre nem o Ola nem o fomos atingidos, nem os tanques posteriores foram perfurados. Essa boa sorte não poderia durar indefinidamente e, certo de que Tori não me deixaria vivo novamente, esperei o estouro do próximo projétil que atingisse, e então, jogando minhas mãos acima da cabeça, soltei meu aperto e amassei, mole, inerte, pendurado em meu arnês como um cadáver. O estratagema funcionou e Turir não atirou mais em nós. Logo ouvi o som decrescente de hélices zumbindo e percebi que novamente estava seguro. Lentamente, o aviador atingido afundou no chão e, quando eu e o Ola nos libertaram dos destroços emaranhados, descobri que estávamos à beira de uma floresta natural, uma coisa tão rara no seio de Marte moribundo que, fora da floresta no Vale Douro ao lado do Mar Perdido de Cruz, eu nunca tinha visto algo parecido no planeta. De livros e viajantes, aprendi algo sobre a terra pouco conhecida de Caol, que fica ao longo do Equador quase na metade do planeta a leste de Hélio. Compreende uma área submersa de calor tropical extremo e é habitada por uma nação de homens vermelhos que variam um pouco em maneiras, costumes e aparência do equilíbrio dos homens vermelhos de Barsum. Eu sabia que eles estavam entre aqueles do mundo exterior que ainda se apegavam tenazmente à religião desacreditada dos Santos Terres, e que Matai Shang encontraria uma recepção pronta e um refúgio seguro entre eles, enquanto Dion Carter não podia procurar nada melhor do que uma morte ignóbil em suas mãos. O isolamento dos Kaulians torna-se quase completo pelo fato de que nenhuma hidrovia conecta suas terras com as de qualquer outra nação, nem eles precisam de uma hidrovia, uma vez que a terra baixa e pantanosa que compreende toda a área de seu domínio rega suas abundantes colheitas tropicais. Por grandes distâncias em todas as direções, colinas escarpadas e trechos áridos do fundo do Mar Morto desencorajam o intercâmbio com eles, e como praticamente não existe comércio exterior em Barsum Bélico, onde cada nação é suficiente para si mesma, realmente pouco se sabe em relação à corte do Jedak de Caol e aos numerosos estranhos, mas interessante, pessoas sobre as quais ele governa. Grupos de caça ocasionais viajaram para este canto afastado do globo, mas a hostilidade dos nativos geralmente trouxe desastres sobre eles, de modo que até mesmo o esporte de caçar as criaturas estranhas e selvagens que assombram as fortalezas da selva de Cal nos últimos anos provou ser uma atração insuficiente até mesmo para os guerreiros mais intrépidos. Estava à beira da terra dos caos que eu agora sabia que estava, mas em que direção procurar por Dejatoris, ou até que ponto no coração da grande floresta eu poderia ter que penetrar, eu não tinha a menor ideia. Mas não é assim com o Ola. Mal o desembaraçara, ele ergueu a cabeça no ar e começou a circular na borda da floresta. Logo ele parou e, virando-se para ver se eu estava seguindo,
partiu direto para o labirinto de árvores na direção em que estávamos indo antes que o tiro de Turid pusesse fim ao nosso voador. O melhor que pude, tropecei atrás dele por uma encosta íngreme que começava na borda da floresta. Árvores imensas erguiam suas cabeças poderosas muito acima de nós, suas folhas largas bloqueando completamente o menor vislumbre do céu. É fácil ver porque os caulianos não precisavam de marinha, suas cidades, escondidas no meio dessa floresta imponente, devem ser totalmente invisíveis de cima, nenhum pouso poderia ser feito por ninguém, exceto pelos menores aviadores, e apenas com o maior risco de acidente. Como Turit e Mataishan iriam desembarcar, eu não conseguia imaginar, embora mais tarde soubesse que ao nível do topo da floresta se ergue em cada cidade de Kaolo uma torre de vigia delgada que guarda os caulianos dia e noite contra a aproximação secreta de uma frota hostil. A um deles, o Ecador dos Santos Terns não teve dificuldade em se aproximar e, por meio dele, o grupo foi baixado com segurança ao chão. Quando o Ola e eu nos aproximamos do fundo da declividade, o sol tornou-se macio e mole, de modo que foi com a maior dificuldade que fizemos qualquer progresso. Gramíneas roxas delgadas cobertas com folhas vermelhas e amarelas semelhantes a samambaias cresciam ao nosso redor até a altura de vários metros acima da minha cabeça. Uma miríade de trepadeiras pendia enfeitada em graciosas voltas de árvore em árvore, e entre elas havia várias variedades da flor do homem marciana, cujas flores têm olhos e mãos para ver e agarrar os insetos que formam sua dieta. A repulsiva árvore calote também estava muito em evidência. É uma planta carnívora do tamanho de um grande arbusto de sálvia, como pontilhado em nossas planícies ocidentais. Cada galho termina em um conjunto de mandíbulas fortes que são conhecidas por arrastar e devorar grandes e formidáveis animais de rapina. Tanto o Ola quanto eu escapamos por pouco desses monstros gananciosos e arborígeos. Áreas ocasionais de grama firme nos davam intervalos de descanso do árduo trabalho de atravessar este lindo pântano crepuscular, e foi em um deles que finalmente decidi acampar para a noite que meu cronômetro me avisou que logo estaria sobre nós. Muitas variedades de frutas cresciam em abundância ao nosso redor, e como os calotes marcianos são onívoros, o Ola não teve dificuldade em fazer uma refeição quadrada depois que eu trouxe as iguarias para ele. Então, depois de comer também, deitei-me de costas para o meu fiel cão e caí em um sono profundo e sem sonhos. A floresta estava envolta em uma escuridão impenetrável quando um rosnado baixo de Wola me acordou. Tudo ao nosso redor eu podia ouvir o movimento furtivo de grandes pés acolchoados e, de vez em quando, o brilho perverso de olhos verdes sobre nós. Levantando-me, desembainhei minha espada longa e esperei. De repente, um rugido horrível e profundo explodiu de alguma garganta selvagem quase ao meu lado. Que tolo eu tinha sido por não ter encontrado alojamentos mais seguros para mim e o Ola entre os galhos de uma das inúmeras árvores que nos cercavam. À luz do dia, teria sido comparativamente fácil içar o Ola de uma maneira ou de outra, mas agora era tarde demais. Não havia nada a fazer a não ser nos mantermos firmes e tomarmos nosso remédio, embora, do barulho horrível que agora assaltava nossos ouvidos, e para o qual aquele primeiro rugido parecia ser o sinal, julguei que devíamos estar no meio de centenas, talvez milhares, dos ferozes habitantes devoradores de homens da selva Kaulian. Durante todo o resto da noite, eles mantiveram seu barulho infernal, mas porque eles não nos atacaram eu não podia adivinhar, nem tenho certeza até hoje, a menos que nenhum deles jamais se aventure nas manchas de pasto escarlate que pontilham o pântano. Quando amanheceu, eles ainda estavam lá, andando como em círculo, mas sempre um pouco além da borda do pasto. Uma agregação mais aterrorizante de monstros ferozes e sedentos de sangue seria difícil de imaginar. Sozinhos e impares, eles começaram a vagar pela selva logo após o nascer do sol, e quando o último deles partiu, o Ola e eu retomamos nossa jornada. Ocasionalmente, vislumbrávamos feras horríveis durante todo o dia, mas, felizmente, nunca estávamos longe de uma ilha de pasto e, quando nos viam, sua perseguição sempre terminava à beira do gramado sólido. Por volta do meio-dia, tropeçamos em uma estrada bem construída que corria na direção geral que estávamos perseguindo. Tudo sobre esta rodovia marcava como obra de engenheiros qualificados, e eu estava confiante, pelas indicações da antiguidade que trazia, bem como pelos sinais muito evidentes de que ainda estava em uso diário, que deveria levar a uma das principais cidades de Kaolo. Assim que entramos de um lado, um enorme monstro emergiu da selva do outro e, ao nos ver, avançou loucamente em nossa direção. Imagine, se puder, uma vespa careca de sua experiência terrena crescida até o tamanho de um touro-elefante premiado, e você terá uma vaga concepção da aparência feroz e da incrível formidabilidade do monstro alado que se abateu sobre mim.
Mandíbulas assustadoras na frente e uma picada poderosa e envenenada atrás faziam minha espada longa relativamente insignificante parecer uma arma de defesa lamentável. Nem eu poderia esperar escapar dos movimentos relâmpagos ou me esconder daqueles miríades de olhos facetados que cobriam 3/4 da cabeça horrível, permitindo que a criatura visse em todas as direções ao mesmo tempo. Até minha poderosa e feroz Ola estava tão indefesa quanto um gatinho diante daquela coisa assustadora. Mas fugir era inútil, mesmo que eu gostasse de virar as costas para um perigo, então me mantive firme, o Ola rosnando ao meu lado, minha única esperança de morrer como sempre vivi lutando. A criatura estava sobre nós agora e no instante pareceu-me uma única pequena chance de vitória. Se eu pudesse remover a terrível ameaça da morte certa escondida nos sacos de veneno que alimentavam a picada, a luta seria menos desigual. Com o pensamento, chamei o Ola para pular sobre a cabeça da criatura e ficar pendurada lá, e quando suas poderosas mandíbulas se fecharam sobre aquele rosto diabólico, e presas brilhantes se enterraram no osso e cartilagem e na parte inferior de um dos enormes olhos, mergulhei sob o grande corpo enquanto a criatura se levantava, arrastando o Ola do chão, para que pudesse trazer seu aguilhão para baixo e perfurar o corpo da coisa pendurada em sua cabeça. Colocar-me no caminho daquela lança carregada de veneno era cortejar a morte instantânea, mas era a única maneira, e quando a coisa disparou como um relâmpago em minha direção, balancei minha espada longa em um corte terrível que cortou o membro mortal perto do corpo maravilhosamente marcado. Então, como um ariete, uma das poderosas patas traseiras me pegou em cheio no peito e me arremessou, meio atordoado e totalmente sem fôlego, através da estrada larga e na vegetação rasteira da selva que a margeia. Felizmente, passei entre os troncos das árvores. Se eu tivesse atingido um deles, teria ficado gravemente ferido, se não morto. Tão rapidamente teria sido catapultado por aquela enorme pata traseira. Por mais atordoado que estivesse, tropecei e cambalei de volta para ajudar Wola para encontrar seu antagonista selvagem circulando a 3 metros acima do solo, batendo loucamente no calote agarrado com todas as 6 pernas poderosas. Mesmo durante meu súbito voo pelo ar, eu não havia soltado minha espada longa e agora corria sob os dois monstros em batalha, espetando o terror alado repetidamente com sua ponta afiada. A coisa poderia facilmente ter saído do meu alcance, mas evidentemente sabia tão pouco sobre recuar diante do perigo quanto o Ola ou eu, pois caiu rapidamente em minha direção e, antes que eu pudesse escapar, agarrou meu ombro entre suas poderosas mandíbulas. Repetidas vezes, o toco agora inútil de sua picada gigante bateu inutilmente contra meu corpo, mas os golpes por si só eram quase tão eficazes quanto o chute de um cavalo, de modo que, quando digo inutilmente, refiro-me apenas à função natural do membro deficiente e eventualmente a coisa teria me martelado em uma polpa. Nem estava longe de conseguir isso quando ocorreu uma interrupção que pôs fim para sempre às suas hostilidades. De onde eu estava pendurado alguns metros acima da estrada. Pude ver ao longo da rodovia algumas centenas de metros até onde ela virava para o leste, e assim que eu estava prestes a perder toda a esperança de escapar da posição perigosa em que eu estava agora, vi um guerreiro vermelho aparecer ao redor da curva. Ele estava montado em um esplêndido toate, uma das espécies menores usadas pelos homens vermelhos, e em sua mão havia uma maravilhosa lança longa e leve. Sua montaria estava andando calmamente quando os percebi pela primeira vez, mas no instante em que os olhos do homem vermelho caíram sobre nós, uma palavra para o Toate trouxe o animal em plena carga sobre nós. A longa lança do guerreiro mergulhou em nossa direção e, enquanto o cavaleiro e o cavaleiro se lançavam por baixo, a ponta passou pelo corpo de nosso antagonista. Com um estremecimento convulsivo, a coisa enrijeceu, as mandíbulas relaxaram, jogando-me no chão, e então, cambaleando uma vez no ar, a criatura mergulhou de cabeça na estrada, cheia de uola, que ainda se agarrava tenazmente à sua cabeça sangrenta. Quando recuperei meus pés, o homem vermelho se virou e voltou para nós. Ola, encontrando seu inimigo inerte e sem vida, soltou seu aperto ao meu comando e se contorceu debaixo do corpo que o cobria, e juntos enfrentamos o guerreiro olhando para nós. Comecei a agradecer ao estranho por sua assistência oportuna, mas ele me interrompeu peremptoriamente. Quem é você? Perguntou ele, que se atreve a entrar na terra de Caule e caçar na floresta real do Jeddah? Então, quando ele notou minha pele branca através da camada de sujeira e sangue que me cobria, seus olhos se arregalaram e em um tom alterado ele sussurrou: Será que você é um santo Tern? Eu poderia ter enganado o sujeito por um tempo, como havia enganado os outros, mas joguei fora a peruca amarela e o diadema sagrado na presença de Matai Shan, e sabia que não demoraria muito para que meu novo conhecido descobrisse que eu não era nada disso. Eu não sou um Tern, respondi, e então, jogando a cautela aos ventos, eu disse: Eu sou Dion Carter, príncipe de Hélio.
cujo nome pode não ser totalmente desconhecido para você. Se seus olhos se arregalaram quando ele pensou que eu era um santo Tern, eles estalaram agora que ele sabia que eu era Dion Carter. Agarrei minha espada longa com mais firmeza enquanto falava as palavras que tinha certeza de que precipitariam um ataque, mas, para minha surpresa, elas não precipitaram nada disso. Dion Carter, príncipe de Hélio, repetiu lentamente, como se não conseguisse entender a verdade da afirmação. Dion Carter, o guerreiro mais poderoso de Barsum. Então ele desmontou e colocou a mão sobre meu ombro da maneira mais amigável de saudação em Marte. É meu dever e deveria ser meu prazer matá-lo, John Carter, disse ele, mas sempre no fundo do meu coração admirei sua destreza e acreditei em sua sinceridade enquanto questionava e desacreditava dos Terns e de sua religião. Isso significaria minha morte instantânea se minha heresia fosse suspeita na corte de Kulantit, mas se eu puder servi-lo. Príncipe, você tem apenas que comandar Torkarbar, do ar da Estrada Colian. A verdade e a honestidade estavam escritas no semblante nobre do guerreiro, de modo que eu não podia deixar de confiar nele, por mais inimigo que fosse. Seu título de capitão da Estrada Cauliana explicava sua presença oportuna no coração da floresta selvagem, pois todas as rodovias em Barson são patrulhadas por bravos guerreiros da classe nobre, nem há serviço mais honroso do que esse dever solitário e perigoso nas seções menos frequentadas dos domínios dos homens vermelhos de Barson. Por Carbar já colocou uma grande dívida de gratidão sobre meus ombros, respondi, apontando para a carcaça da criatura de cujo coração ele estava arrastando sua longa lança. O homem vermelho sorriu. Foi uma sorte eu ter vindo quando vim, disse ele. Somente esta lança envenenada espetando o coração de um Sith pode matá-lo rápido o suficiente para salvar sua presa. Nesta sessão de Kaol, estamos todos armados com uma longa lança Sith, cuja ponta é untada com o veneno da criatura que se destina a matar. Nenhum outro vírus age tão rapidamente sobre a besta quanto o seu. Olhe, continuou ele, sacando sua adaga e fazendo uma incisão na carcaça 30 centímetros acima da raiz da picada, da qual ele imediatamente tirou 2 sacos, cada um dos quais continha totalmente um galão do líquido mortal. Assim, mantemos nosso suprimento, embora se não fosse por certos usos comerciais aos quais o vírus é colocado, dificilmente seria necessário aumentar nosso estoque atual, uma vez que o sítio está quase extinto. Apenas ocasionalmente agora encontramos um. Antigamente, no entanto, Cal foi invadida pelos monstros assustadores que muitas vezes vinham em rebanhos de 20 ou 30, descendo de cima para nossas cidades e levando mulheres, crianças e até guerreiros. Enquanto ele falava, eu me perguntava o quanto poderia dizer com segurança a esse homem sobre a missão que me trouxe à sua terra, mas suas próximas palavras anteciparam o abordamento do assunto de minha parte e me renderam grato por não ter falado cedo demais. E agora, quanto a você, John Carter, disse ele, não vou perguntar o seu negócio aqui, nem quero ouvi-lo. Tenho olhos, ouvidos e inteligência comum, e ontem de manhã vi o grupo que veio do norte para a cidade de Kaula em um pequeno panfleto. Mas uma coisa eu peço a você, e isso é, a palavra de John Carter de que ele não contempla nenhum ato aberto contra a nação de Kaula ou seu Jeddah. Você pode ter minha palavra sobre isso, Turkarbar, respondi. Meu caminho leva ao longo da estrada Kaulian, longe da cidade de Kaol, continuou ele. Não vi ninguém de John Carter, muito menos. Você também não viu Turkarbar, nem nunca ouviu falar dele. Você entende? Perfeitamente, respondi. Ele colocou a mão no meu ombro. Esta estrada leva diretamente à cidade de Kaol, disse ele. Desejo-lhe sorte, e saltando para a parte de trás de seu toate, ele trotou para longe sem nem mesmo olhar para trás. Já escurecia quando Ola e eu espiamos através da poderosa floresta a grande muralha que circunda a cidade de Kaol. Havíamos percorrido todo o caminho sem contratempos ou aventuras e, embora os poucos que conhecemos tivessem olhado para o grande calote com admiração, nenhum havia perforado o pigmento vermelho com o qual eu havia manchado suavemente cada centímetro quadrado do meu corpo. Mas atravessar o país circundante e entrar na cidade guardada de Kulantit, Jeddak de Kaol, eram duas coisas muito diferentes. Nenhum homem entra em uma cidade marciana sem dar um relato muito detalhado e satisfatório de si mesmo, nem me iludi com a crença de que poderia por um momento impor a perspicácia dos oficiais da guarda a quem eu deveria ser levado no momento em que me candidatasse a qualquer um dos portões. Minha única esperança parecia estar em entrar na cidade subrepticiamente sob o manto da escuridão e, uma vez dentro, confiar em minha própria inteligência para me esconder em algum bairro lotado onde a detecção seria menos provável de ocorrer.
Com essa ideia em vista, circulei a grande muralha, mantendo-me dentro da orla da floresta, que é cortada a uma curta distância da muralha ao redor da cidade, para que nenhum inimigo possa utilizar as árvores como meio de entrada. Várias vezes tentei escalar a barreira em diferentes pontos, mas nem mesmo meus músculos terrenos conseguiram superar aquela muralha habilmente construída. A uma altura de 30 pés, a face da parede inclinava-se para fora e, em seguida, por quase uma distância igual, era perpendicular, acima da qual se inclinava novamente por cerca de 15 pés até a crista. E suave. O vidro polido não poderia ser mais. Finalmente, tive que admitir que finalmente havia descoberto uma fortificação barsomiana que não pude negociar. Desanimado, retirei-me para a floresta ao lado de uma ampla estrada que entrava na cidade pelo leste e, com o Wall ao meu lado, deitei-me para dormir. Era dia quando fui acordado pelo som de um movimento furtivo por perto. Quando abri os olhos, o Ola também se moveu e, chegando às ancas, olhou através do arbusto intermediário em direção à estrada, cada fio de cabelo em seu pescoço rigidamente ereto. A princípio não pude ver nada, mas logo vislumbrei um pouco de verde liso e brilhante movendo-se entre o escarlate, o roxo e o amarelo da vegetação. Fazendo sinal para que o Ola permanecesse quieto onde estava, avancei para investigar e, por trás do tronco de uma grande árvore, vi uma longa fila de horríveis guerreiros verdes do fundo do Mar Morto escondidos na densa selva ao lado da estrada. Até onde eu podia ver, a linha silenciosa de destruição e morte se estendia para longe da cidade de Kaolo. Só poderia haver uma explicação. Os homens verdes esperavam o êxodo de um corpo de tropas vermelhas do portão da cidade mais próximo e estavam ali emboscados para pular sobre eles. Eu não devia lealdade ao Jedak de Kaol, mas ele era da mesma raça de nobres homens vermelhos que minha própria princesa, e eu não ficaria em decúbito dorsal e veria seus guerreiros massacrados pelos demônios cruéis e sem coração dos lugares devastados de Barsoom. Cautelosamente, refiz meus passos até onde havia deixado o Ola e, avisando-o para ficar em silêncio, sinalizei para que me seguisse. Fazendo um desvio considerável para evitar a chance de cair nas mãos dos homens verdes, cheguei finalmente à grande muralha. 100 metros à minha direita estava o portão de onde as tropas evidentemente deveriam sair, mas para alcançá-lo eu deveria passar pelo flanco dos guerreiros verdes à vista deles e, temendo que meu plano de avisar os caulianos pudesse ser frustrado, decidi apressar-me para a esquerda, onde outro portão a uma milha de distância me daria entrada na cidade. Eu sabia que a palavra que eu trouxe seria um passaporte esplêndido para Caol, e devo admitir que minha cautela se devia mais ao meu desejo ardente de entrar na cidade do que evitar um encontro com os homens verdes. Por mais que eu goste de uma luta, nem sempre posso me entregar, e agora eu tinha assuntos mais importantes para ocupar meu tempo do que derramar o sangue de guerreiros estranhos. Se eu pudesse vencer além da muralha da cidade, poderia haver oportunidade na confusão e excitação que certamente se seguiriam ao meu anúncio de uma força invasora de guerreiros verdes para encontrar meu caminho dentro do palácio do Jeddah, onde eu tinha certeza de que Matai Shan e seu grupo seriam aquartelados. Mas mal eu tinha dado 100 passos na direção do portão mais distante quando o som de tropas marchando, o barulho de metal e o guicho de toates dentro da cidade me informaram do fato de que os Kaulians já estavam se movendo em direção ao outro portão. Não havia tempo a perder. Em outro momento, o portão seria aberto e a cabeça da coluna passaria pela estrada cercada pela morte. Voltando para o portão fatídico, corri rapidamente ao longo da borda da clareira, tomando o chão nos poderosos saltos que me tornaram famoso em Barsoom. 30, 50, 100 pés de um salto não são nada para os músculos de um homem atlético da Terra em Marte. Quando passei pelo flanco dos homens verdes que esperavam, eles viram meus olhos voltados para eles e, em um instante, sabendo que todo o sigilo estava no fim, os mais próximos de mim se levantaram em um esforço para me cortar antes que eu pudesse chegar ao portão. No mesmo instante, o poderoso portal se abriu e a cabeça da coluna cauliana emergiu. Uma dúzia de guerreiros verdes conseguiu chegar a um ponto entre mim e o portão, mas eles tinham pouca ideia de quem haviam escolhido deter. Não diminui nem um pouco minha velocidade enquanto corria entre eles, e quando eles caíram diante de minha lâmina, não pude deixar de me lembrar da feliz lembrança daquelas outras batalhas quando Tar Starks, Jeddak de Tar, o mais poderoso dos homens verdes marcianos, ficou ombro a ombro comigo durante longos e quentes dias marcianos, enquanto juntos derrubávamos nossos inimigos até que a pilha de cadáveres ao nosso redor subisse mais alto do que a de um homem alto cabeça. Quando vários me pressionaram muito de perto, lá diante do portão esculpido de Caol, saltei acima de suas cabeças e, moldando minhas táticas de acordo com as dos horríveis homens plantas de dor, golpeei as cabeças de meus inimigos ao passar por cima deles.
Da cidade, os guerreiros vermelhos corriam em nossa direção e da selva a horda selvagem de homens verdes vinha ao seu encontro. Em um momento, eu estava bem no centro de uma batalha tão feroz e sangrenta quanto já havia passado. Esses calianos são lutadores muito nobres. Nem os homens verdes do Equador são nem um pouco menos guerreiros do que seus primos frios e cruéis da zona temperada. Houve muitas vezes em que qualquer um dos lados poderia ter se retirado sem desonra e, assim, encerrado as hostilidades. Mas a partir do abandono louco com que cada um invariavelmente renovava as hostilidades, logo passei a acreditar que o que não precisava ter sido mais do que uma escaramuça insignificante terminaria apenas com o extermínio completo de uma força ou outra. Com a alegria da batalha uma vez despertada dentro de mim, tive grande prazer na briga, e o fato de minha luta ter sido notada pelos caulianos era frequentemente evidenciado pelos gritos de aplausos dirigidos a mim. Se às vezes pareço ter muito orgulho de minha habilidade de luta, deve-se lembrar que lutar é minha vocação. Se sua vocação é ferrar cavalos ou pintar quadros, e você pode fazer um ou outro melhor do que seus companheiros, então você é um tolo se não estiver orgulhoso de sua habilidade. E por isso estou muito orgulhoso de que em dois planetas nenhum lutador maior já viveu do que Dion Carter, príncipe de Hélio. E eu me superei naquele dia para impressionar os nativos de Kaol, pois desejava abrir caminho para seus corações e sua cidade. Nem fiquei desapontado com meu desejo. Lutamos o dia todo até que a estrada ficou vermelha de sangue e entupida de cadáveres. À frente e para trás ao longo da estrada escorregadia, a maré da batalha aumentou, mas nunca a porta de entrada para Kaol esteve realmente em perigo. Houve períodos de respiração quando tive a chance de conversar com os homens vermelhos ao lado dos quais lutei, e uma vez o Jeddah, o próprio Kulanti, colocou a mão no meu ombro e perguntou meu nome. Eu sou do Tarsujat, respondi, lembrando-me de um nome que me foi dado pelos Tarts muitos anos antes, dos sobrenomes dos dois primeiros guerreiros que eu havia matado, que é o costume entre eles. Você é um poderoso guerreiro, Dr. Sujat, respondeu ele, e quando este dia terminar, falarei com você novamente na grande sala de audiências. Então a luta surgiu sobre nós mais uma vez e fomos separados, mas o desejo do meu coração foi alcançado, e foi com vigor renovado e uma alma alegre que me deitei ao meu redor com minha espada longa até que o último dos homens verdes se cansou e se retirou em direção ao fundo do mar distante. Só quando a batalha terminou é que soube por que as tropas vermelhas haviam saído naquele dia. Parecia que Kulantita esperava a visita de um poderoso Jedak do norte, um poderoso e único aliado dos Caulianos, e era seu desejo encontrar seu hóspede a um dia inteiro de viagem de Kaolo. Mas agora a marcha do anfitrião de boas-vindas foi adiada até a manhã seguinte, quando as tropas partiram novamente de Kaolo. Eu não tinha sido convidado para a presença de Kulantita após a batalha, mas ele enviou um oficial para me encontrar e me escutar para aposentos confortáveis naquela parte do palácio reservada para os oficiais da Guarda Real. Lá, com o Ola, passei uma noite confortável e me levantei muito revigorado após os árduos trabalhos dos últimos dias. O Ola lutou comigo durante a batalha do dia anterior, fiel aos instintos e treinamento de um cão de guerra marciano, um grande número dos quais são frequentemente encontrados com as sordas verdes selvagens do fundo do Mar Morto. Nenhum de nós saiu ileso do conflito, mas as maravilhosas pomadas curativas de Barson foram suficientes, da noite para o dia, para nos tornar tão bons quanto novos. Tomei café da manhã com vários oficiais caulianos, que achei anfitriões tão corteses e encantadores quanto até mesmo os nobres de Hélio, que são conhecidos por sua facilidade de maneiras e excelência de criação. A refeição mal havia terminado quando um mensageiro chegou de Kulantik me chamando diante dele. Quando entrei na presença real, o Jedak levantou-se e, saindo do estrado que sustentava seu magnífico trono, adiantou-se para me encontrar uma marca de distinção que raramente é concedida a outros que não sejam um governante visitante. Kaor, do Tarsujat. Ele me cumprimentou. Eu o convoquei para receber os agradecimentos agradecidos do povo de Kaol, pois se não fosse por sua bravura heróica em usar o destino para nos avisar da emboscada, certamente teríamos caído na armadilha bem preparada. Conte-me mais sobre você, de que país você vem e que missão o leva à corte de Kulanti. Eu sou de Astor, eu disse, pois na verdade eu tinha um pequeno palácio naquela cidade do sul que fica dentro dos domínios distantes da nação heliomética. Minha presença na terra de Kaol é em parte devido ao acidente. Meu aviador naufragou na orla sul de sua grande floresta. Foi enquanto procurava a entrada na cidade de Kaol que descobri a Horda Verde à espreita de suas tropas. Ciculanti se perguntava que negócios me levaram a um panfleto até a borda de seu domínio. Ele teve a bondade de não me pressionar mais por uma explicação, que eu realmente teria dificuldade em dar.
Durante minha audiência com Jedak, outro grupo entrou na câmara por trás de mim, de modo que não vi seus rostos até que Kulantit passou por mim para cumprimentá-los, ordenando-me que seguisse e fosse apresentado. Quando me virei para eles, foi com dificuldade que controlei minhas feições, pois ali, ouvindo as palavras elogiosas de Kulantit a meu respeito, estavam meus arqui-inimigos, Matai-Shan e Toril. Santo Ecador dos Santos Terns, dizia o Jedak, derrame tuas bênçãos sobre Dotar Sujat, o valoroso estranho do distante Astor, cujo heroísmo maravilhoso e ferocidade maravilhosa salvaram o dia para Kaol ontem. Matai Shand deu um passo à frente e colocou a mão no meu ombro. Nenhuma indicação de que ele me reconheceu apareceu em seu semblante e meu disfarce estava evidentemente completo. Ele falou gentilmente comigo e depois me apresentou a Turi. O negro também estava evidentemente totalmente enganado. Então Kulan Titus regalou, para minha diversão, com detalhes de minhas realizações no campo de batalha. Demais parecia tê-lo impressionado era minha notável agilidade, e uma e outra vez ele descreveu a maneira maravilhosa pela qual eu havia pulado completamente sobre um antagonista, abrindo seu crânio com minha espada longa enquanto passava por cima dele. Pensei ter visto os olhos de Tori se arregalarem um pouco durante a narrativa, e várias vezes o surpreendi olhando atentamente para o meu rosto através das pálpebras estreitas. Ele estava começando a suspeitar? Então Kulantit contou sobre o calote selvagem que lutou ao meu lado, e depois disso vi suspeita nos olhos de Matai Shan ou eu apenas imaginei? No final da audiência, Kulantita anunciou que me faria acompanhá-lo no caminho para encontrar seu convidado real, e quando parti com um oficial que deveria obter ornamentos adequados e uma montaria adequada para mim, tanto Matai-chan quanto Turir pareciam muito sinceros em professar seu prazer por terem tido a oportunidade de me conhecer. Foi com um suspiro de alívio que saí da câmara, convencido de que nada mais do que uma consciência culpada havia levado minha crença de que qualquer um de meus inimigos suspeitava de minha verdadeira identidade. Meia hora depois, saí do portão da cidade com a coluna que acompanhou Kulante no caminho para encontrar seu amigo e aliado. Embora meus olhos e ouvidos estivessem bem abertos durante minha audiência com o Jeddah e minhas várias passagens pelo palácio, eu não tinha visto ou ouvido nada de Dejatoris ou Tuvia de Ptar. Que eles deveriam estar em algum lugar dentro do grande edifício errante, eu tinha certeza, e eu deveria ter dado muito para ter encontrado uma maneira de ficar para trás durante a ausência de Kulantit, para que eu pudesse procurá-los. Por volta do meio-dia, entramos em contato com o chefe da coluna que havíamos planejado encontrar. Era um lindo trem que acompanhava o Jedak visitante e, por quilômetros, se estendia ao longo da estrada larga e branca para Kaolo. Tropas montadas, com seus ornamentos de joias e couro incrustado de metal brilhando à luz do sol, formavam a vanguarda do corpo, e então vinham 1000 carruagens lindas puxadas por enormes itidars. Essas carroças baixas e cômodas moviam-se lado a lado, e de cada lado delas marchavam fileiras sólidas de guerreiros montados, pois nas carruagens estavam as mulheres e crianças da corte real. Nas costas de cada monstro, Zitidar cavalgava um jovem marciano, e toda a cena me levou de volta aos meus primeiros dias em Barsoom, agora 22 anos atrás, quando eu tinha visto pela primeira vez o lindo espetáculo de uma caravana da Horda Verde de Starks. Nunca antes de hoje eu tinha visto os Itidars a serviço dos Homens Vermelhos. Esses brutos são enormes animais mastodontes que se elevam a uma altura imensa, mesmo ao lado dos Homens Verdes gigantes e seus toats gigantes, mas quando comparados ao Homem Vermelho relativamente pequeno e sua raça de toats, eles assumem proporções brobdingnagianas que são verdadeiramente terríveis. As feras estavam penduradas com ornamentos de joias e alforjes de seda alegre, bordados em desenhos fantasiosos com cordões de diamantes, pérolas, rubis, esmeraldas e as incontáveis joias sem nome de Marte, enquanto de cada carruagem se erguia uma dúzia de estandartes dos quais flâmulas, bandeiras e flâmulas tremulavam ao vento. Bem na frente das carruagens, o Jedak visitante cavalgava sozinho em um toate branco puro, outra visão em comum em Barsoom, e atrás deles vinham fileiras intermináveis de lanceiros montados, fuzileiros e espadachins. Era realmente uma visão muito imponente. Exceto pelo tilintar de apetrechos e o guicho ocasional de um toate furioso ou o gutural baixo de um zitidar, a passagem da cavalgada era quase silenciosa, pois nem toate nem zitidar são animais com cascos, e os pneus largos das carruagens são de uma composição elástica, que não emite nenhum som. De vez em quando, ouvia-se o riso alegre de uma mulher ou a tagarelice de crianças, pois os marcianos vermelhos são um povo social e amante do prazer em antítese direta à raça fria e mórbida dos homens verdes.
As formas e cerimoniais relacionados com o encontro dos dois didatos consumiram 1 hora, e então nos viramos e refizemos nosso caminho em direção à cidade de Caol, que o chefe da coluna alcançou pouco antes de escurecer, embora devesse ter sido quase de manhã antes que a retaguarda passasse pelo portão. Felizmente, eu estava bem à frente da coluna e, após o grande banquete ao qual assisti com os oficiais da Guarda Real, fiquei livre para buscar repouso. Houve tanta atividade e agitação no palácio durante toda a noite com a chegada constante dos nobres oficiais da comitiva do Jeddah visitante que não ousei tentar prosseguir com a busca por Bejatoriz. E assim que foi conveniente para mim fazê-lo, voltei para meus aposentos. Ao passar pelos corredores entre o salão de banquetes e os apartamentos que me haviam sido atribuídos,